Olá, eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o George Guerra, sou terapeuta formado na terapia da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo. Me especializei em traumas profundos e microtraumas, depressão, ansiedade, crises de pânico e também fibromialgia e psoríase. Fiz essa formação com a intenção de ajudar o máximo de pessoas possível. Antes, a minha intenção primária era me ajudar, pois eu venho de um sistema depressivo e com ataques de pânico durante muitos anos da minha vida. Bom, o assunto do vídeo não tem nada a ver comigo. Ele tem mais a ver com perguntas que eu tenho recebido junto com o meu time, de pessoas que, através das redes sociais, entram em contato conosco e fazem estas perguntas continuamente. Visto que a intenção do atendimento no WhatsApp hoje não é tomar o seu tempo te explicando coisas que você de fato não vai conseguir dimensionar, uma vez que você tem uma visão de terapia tradicionalista. Eu digo isto porque ainda impera uma terapia tradicional no contexto de tratamento de transtornos emocionais. Bom, antes que eu fale para vocês e explique de uma forma muito simples e didática, pelo menos 10 perguntas que nós recebemos todos os dias de pessoas interessadas no tratamento, eu gostaria de falar para vocês o que é a TRG e a diferença da TRG para a terapia tradicional, como, por exemplo, a terapia de fala. Primeiro, sobre a terapia de fala. Quando você está com um problema e não consegue resolver, seja um problema de origem psíquica ou de origem emocional, normalmente você vai atrás de um profissional da área porque você precisa de direcionamento, você precisa de autoconhecimento, você precisa de desenvolvimento. Para pessoas que buscam um autoconhecimento e um desenvolvimento pessoal, sim, a terapia tradicional, ela funciona de uma forma um pouco mais eficaz. Pense que a pessoa está confusa e simplesmente ela precisa de um direcionamento na vida. Essa terapia costuma ajudar muitas pessoas. Agora, pessoas que convivem, sobrevivem com transtornos emocionais, sendo eles depressão, ansiedade, pânico ou até mesmo convivendo com fibromialgia, convivendo com infecções que têm origem na pele por consequência de feridas e registros emocionais. Para estas pessoas, a terapia tradicional ela não tem eficácia profunda ou, se tiver alguma, não é duradoura. E eu vou explicar para você, no decorrer desses vídeos, o porquê que não é duradoura e porquê não tem eficácia. Agora, uma pessoa que busca ajuda tendo depressão, pânico, fibromialgia, ansiedade e busca ajuda na terapia tradicional, ela com certeza ouve o que eu ouvi, o que você que convive com transtorno, se buscou ajuda, ouviu e ouve, e muitos dos meus clientes, para não dizer todos que buscaram essa ajuda, ouviram. Se você chega em um consultório com essa terapia,
buscando ajuda para superar, para se livrar da depressão, da ansiedade, do pânico, da psoríase, da fibromialgia, a orientação que você vai ter a princípio nós vamos te ajudar a aprender a conviver com o transtorno. Eles chamam de doença. Nós vamos te ajudar a olhar para a depressão de um ângulo diferente e te ajudar a aceitar ela. Quando ela vir, você vai simplesmente aceitar. Eu sei que você que convive com a depressão ou com qualquer um dos transtornos que eu acabei de falar, você está dizendo, eu ouvi exatamente isso do psiquiatra, do psicólogo, do SUS ou particular que você buscou uma ajuda. Eu digo isto porque eu também ouvi. E eu digo isto porque eu recebo centenas e centenas de pessoas que ouvem estas palavras sempre que buscam ajuda. E, mesmo que estes profissionais, psicólogos, psiquiatras tradicionais, se apresentem, se predisponham a te ajudar, se o tratamento for pelo SUS, certamente você vai mais se frustrar do que propriamente ser ajudada. Eu digo isso em uma maioria esmagadora. Existe um percentual muito pequeno, logo eu não estou generalizando. Existe um percentual muito pequeno de pessoas que buscaram ajuda psicológica e emocional nesse sistema e, infelizmente, os profissionais ou grande maioria dos profissionais ali não estão preparados para te ajudar de forma efetiva. Logo, o tratamento ele se torna ineficaz por motivos óbvios, mas eu vou apresentar simplesmente 2 aqui. Primeiro, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e terapeutas tradicionais. Eles conhecem o desenvolvimento comportamental e psicológico da pessoa. Logo, eles não têm o conhecimento de neurociência, traumatologia, eles não têm as ferramentas ideais necessárias para socorrer pessoas que se apresentam com transtornos de origens emocional. Então, esses profissionais certamente vai tentar te ajudar dentro do campo que eles estudaram. Só que o campo que eles estudaram, psicologia e desenvolvimento humano, vão te ajudar apenas, e se for possível, a olhar de uma forma diferente para toda essa dor que você convive e aprender a lidar com ela. Eu sei, é muito frustrante. O segundo motivo que converge para que eles não consigam te ajudar de forma profunda é exatamente porque eles tratam os sintomas do problema. A depressão não é o seu problema, porque a depressão ela é um sintoma de um problema raiz. Fica tranquilo, fica tranquila. No decorrer dos vídeos aqui, eu vou te explicar de uma forma, de novo, bem simples e didática. Com certeza você vai conseguir entender, tá certo? Uma vez que o alvo são os sintomas, logo o motivo real continua persistindo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você chegar em um psicólogo, um psiquiatra, dizendo que você está triste profundamente, você não sente mais alegria na vida, você não sente mais vontade de trabalhar, você não sente mais vontade de sair do quarto, ou está com uma energia muito defasada, você não sente prazer em fazer as coisas, você chora
constantemente e aparentemente sem motivo, você de repente tem sensações e pensamentos suicidas. Pronto. Eu te dei pontos básicos para, se você relatar isso na frente da maioria dos profissionais dessa área, ele vai dizer, você tem depressão profunda. Ou você tem depressão. Esse diagnóstico pode não estar errado. Só que o que vem após o diagnóstico não vai resolver o problema. Ele vai fazer uma série de perguntas de como é a sua rotina. Ele está tentando entender qual é a medicação que ele vai prescrever para que você tenha essas sensações, esses sentimentos, esse vazio de uma forma mais preenchida ou mais leve. Se você não está conseguindo dormir, vai te dar uma medicação que vai te ajudar a desligar e dormir. Logo, existirá uma série de medicações que surgirão com o tempo. Está errado? Não está errado. O erro não está em prescrever a medicação, pois a medicação ela vai te ajudar a estabilizar um sofrimento, uma dor, um problema emocional que você está carregando. Só que ela não tem a capacidade de ir além, de ir na origem desse seu problema. E se a medicação, por mais eficaz que ela seja, ela tem simplesmente o ponto X em te ajudar a estabilizar os sintomas, o seu corpo, ele se adapta. O seu organismo se adapta. Em dado momento, aquela medicação ela vai perder o efeito. E ela será dobrada e vai perder o efeito. E ela será triplicada e vai perder o efeito. E vai ser passada para uma outra medicação um pouco mais forte, que terá um efeito, mas com o tempo vai perder o efeito. E esse ciclo infinito vai persistir, até chegar um momento em que, infelizmente, haverá um colapso emocional na sua vida. Bom, deu para entender que essa terapia tradicional, ela é limitada e ela não consegue te ajudar a se livrar do pânico, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, depressão, psoríase, que tem origens emocionais, fibromialgia. E é aqui que a TRG entra. Lembra que eu falei que essa terapia tradicional, TCC, ela atua nos sintomas? A TRG faz totalmente ao contrário. Nós não atingimos ou não focamos nos sintomas, porque o sintoma de uma virose é coriza, febre, espirros, de repente tontura. Se tomar um medicamento, estabiliza aquilo, mas de repente a infecção ela está ganhando campo no seu corpo. E a TRG, terapia de reprocessamento generativo, atua diretamente na raiz do problema. Sim, ansiedade, depressão, pânico, psoríase, fibromialgia têm origens e são origens emocionais. Sim, a neurociência e a traumatologia e a TRG concordam plenamente de que todos estes transtornos eles têm origem no campo emocional. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou te dar apenas um exemplo para explicar como nós trabalhamos durante o tratamento com a TRG de forma que vamos até o problema raiz. E, estando no problema raiz, nós eliminamos junto com você esse problema. Ora, se o problema que gera os sintomas está sendo eliminado, logo os sintomas desaparecem. Então, preste atenção, por gentileza. Durante o tratamento, nós
trabalhamos pelo menos 5 fases. E eu vou dar o exemplo da primeira fase, que é a fase do cronológico. No cronológico, o nome já diz, nós trabalhamos a sua fase de vida, desde criança até a sua idade atual. O que é que nós fazemos? Nós identificamos durante o reprocessamento, que é a ferramenta que nós vamos usar, identificamos problemas, traumas, dores e registros emocionais de situações que não foram processadas pelo seu inconsciente. Um exemplo, uma cliente minha, ela, durante uma sessão que nós estávamos, ela me disse que tinha um problema de irritação nessa região do pescoço, abaixo do pescoço, aqui em cima no colo. E essa irritação tinha um motivo. Sempre que ela usava uma correntinha igual a esta, de prata ou de ouro, por baixo da camiseta, tendo contato com a pele dela, coisa de 2 minutos usando, essa região ficava toda avermelhada. E em menos de 30 minutos, bolinhas de água, aquelas bolinhas, surgia por toda a região que estava avermelhada. E estourando, causava dores, ardência por essa região. E eu fiz uma pergunta para ela. A partir de quando você começou a não mais usar correntinha porque você percebeu que isso acontecia? E ela me falou, olha, eu me lembro que até os 5 anos de idade eu ganhava correntinha e eu usava normal. Depois dos 5 anos de idade eu comecei a ter essa irritação. Não sei porquê, mas a minha pele começou a rejeitar. Para nós temos um lema, toda emoção importa. Se existe uma resistência, é porque existe algum registro que precisa ser reprocessado. Então, durante o reprocessamento, dos 4 para os 5 anos de idade, emergiu uma cena muito forte, mas muito forte mesmo. Ela volta do reprocessamento e me diz, George, eu acabei de lembrar de uma situação muito dolorosa para mim. Eu perguntei para ela, de 0 a 10, o quanto isso daí doeu em você? E ela falou 10, se possível 100. A cena foi a seguinte, a mãe pegou a filha com 5 anos de idade, em um momento de ira, de raiva, jogou a filha no chão e pisou nessa região do pescoço da filha, fazendo força para que a filha se sufocasse. E a filha tentando sair, magrinha, pequena, não conseguia, e a mãe fazendo peso. E ela me conta, eu tinha certeza que a minha mãe queria me matar, porque eu não conseguia sair dali. Eu me sentia sufocada e com medo. A mãe, como se não fosse muito cometer essa agressão, falou uma palavra que o inconsciente dela registrou. E a palavra foi a seguinte, você nunca vai dar certo na vida, você será sempre uma pessoa derrotada. O que foi que o inconsciente dela registrou? Registrou que pessoas que amam e pessoas que deveriam proteger machucam. E esse registro não sendo processado, ele vem cada vez mais durante o processo da vida, atrapalhando você em outras áreas, em outras fases. Durante toda a vida dessa minha cliente, ela conta que ela sempre se sentiu inferior a todo mundo, como se ela estivesse debaixo do pé das pessoas. Relacionamentos, trabalho, pessoas de amizade, ela se sentia sempre a
mais fraca, sempre a vulnerável, e relacionamentos terminaram porque ela não se sentia digna naquele relacionamento. Oportunidades de emprego fugiram das mãos dela, oportunidades muito boas, porque ela não se sentia apta para aquela oportunidade. Bom, você já percebeu qual foi o registro que o inconsciente acabou de fazer, correto? Bom, essa minha cliente, durante o reprocessamento, um detalhe, isso aconteceu quando ela tinha 5 anos. A minha cliente, ela estava em tratamento comigo com 48 anos de idade. Dos 5 ao 48 anos de idade. São 43 anos de registro emocional não processado. É preciso te dizer que muitas outras áreas da vida dela foram afetadas por essa situação. Mas o que você precisa saber de verdade? Nós fizemos o tratamento durante a sessão e finalizou, eu perguntei para ela qual era o nível de dor emocional que ela sentia após nós fazermos o tratamento. Ela, não sinto mais nada, aconteceu, mas não gera em mim mais nenhuma dor e eu não tenho nenhuma raiva, e passou aquela sessão. Na próxima sessão, eu tinha acabado de atender uma cliente, vim para atender esta, e ela estava com uma luz muito, muito, muito boa. Isso acontece muito. Vocês em tratamento vão entender. E eu disse para ela, nossa, sua luz está muito bonita, você está vibrante. E ela me falou, você não reparou nada além dessa luz? Falei, não, alguma coisa está fugindo. E ela falou, olha no meu pescoço. E eu vi uma correntinha com pingente, tudo de prata. E eu, uau! Ela, eu estou com essa corrente há algumas horas, estou na casa do meu filho, a minha nora me deu essa corrente, eu tive um pouco de resistência porque nós havíamos trabalhado na sessão passada, coisa de 4, 5 dias atrás, mas eu resolvi colocar. Pensei, se começar a irritar eu tiro na hora. Mais de 8 horas, ela não podia ficar minutos com uma correntinha. Não havia mais nenhum sinal, não havia nenhuma comprovação de que ainda existia uma irritação na pele dela. E ela falou, sabe o que é mais lindo disso tudo, George? E eu falei, o quê? Ela me falou, aquela palavra que ficou guardada no meu inconsciente, que esse foi um dos motivos que eu te procurei também para tratamento, que eu sempre me senti inferior a todo mundo, sempre me senti um zero à esquerda, uma mulher super inteligente. Eu falei para ela, sim, eu lembro. Ela falou, aquilo passou. Eu não tenho mais medo da vida, eu não tenho mais medo de ser feliz. George, o que é que você fez? Simplesmente, eu não olhei para o sintoma que era tristeza, dor, que era um sentimento que ela dizia muito para mim, um sentimento de zero à esquerda, autoestima zerada. Eu não olhei para o sintoma, porque o sintoma, se fosse tratado, ele ainda surgiria porque existe uma causa. Nós atacamos a causa, e essa minha cliente, entre outras coisas, ela está muito feliz. Usa correntinhas constantemente, posta fotos com essas correntinhas e ela está muito feliz. Bom, eu vou finalizar esse vídeo, mas o que eu queria era dizer para você que o tratamento com a TRG vai resolver o seu problema na raiz. Problemas de origem emocional nós vamos resolver juntos na raiz. Ok? Esse é o primeiro dos vídeos. Nós vamos fazer mais alguns aqui com outras perguntas, mas eu gostaria de deixar registrado isso. Então,
Então, por favor, assista os vídeos em ordem, se possível, antes de você buscar o tratamento comigo. A minha intenção é essa. Antes de você entrar em contato com a gente, buscando o tratamento, você consiga entender um pouco melhor como funciona e como nós vamos te ajudar nesse processo. Tudo bem? Espero ter te ajudado. Assista aos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu te encontro no próximo. Até mais.